muito sobrenatural. Glória, 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 glória. Aleluia. Meu coração. Oh, aleluia. Meu Deus. Glória, glória, Deus, te glória. adoramos. Aleluia. Vem, Pai, essa casa é Glória, tua. glória, 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 Essa casa é glória, tua, glória. Senhor. Essa casa é tua. Aleluia, Essa casa é aleluia. Glória, 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 glória. Nós temos o Senhor que está no governo dessa casa. Oh Deus. Apresenta agora a vida do pastor Cristiano. Que o Senhor possa usar poderosamente a vida do teu filho. Ó, Pai, em nome de Jesus. Vem diante do coração dele, ó Pai. O Senhor já colocou uma palavra limpa, rema, Pai, no coração do teu filho. Usa os lábios dos teus filhos para ministrar sobre as nossas vidas aquilo que tu queres. Nós cremos. Nós cremos que tem algo extraordinário vindo do Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria poder estar na comunhão com os irmãos para esse tempo de ministração da palavra do Senhor. Quero te convidar você a abrir comigo a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 13. Som. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17. 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 17. Amém? Glória a Deus. Sim. Não? Aleluia, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: e entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Porque também nos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e toda boa palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus? Amém. Queridos, eu sempre tenho uma grande preocupação no meu coração de poder carregar propósitos que Deus me entrega, coisas que nós trazemos para a vida da igreja, mas sempre com fundamentos. E nós acabamos de fazer uma campanha, sobre comunhão e unidade tocam no coração de Deus. E eu entendo de que essa palavra ela é muito oportuna, na verdade, para poder reforçar, aquilo que foi falado ao longo das 7 semanas, sobre a importância, do fundamento da nossa unidade com Ele. A minha preocupação com relação à questão de fundamentos é para que a gente possa entender o seguinte: quando nós falamos de comunhão e unidade cristã, nós não estamos falando simplesmente ou apenas de ajuntamento de gente. Nós não estamos falando somente de ajuntamento de gente.
Não estamos falando somente de nos aproximarmos das pessoas e com intenção de acolhimento ou de cuidado. Existem fundamentos que são imprescindíveis para que possa se configurar como uma manifestação de comunhão e unidade cristã. E é a comunhão e a unidade cristã que tocam o coração de Deus. É o que libera o favor de Deus na nossa direção. É o que estabelece o que está proposto no coração do Senhor de uma forma manifesta no meio de nós. E a igreja precisa ter essa clareza, a gente precisa ter esse entendimento, que nós falamos de comunhão e unidade. No senso comum, às vezes a gente fala, o que é comunhão? A gente está junto. Verdade. Isso é parte importante da comunhão. E para que a comunhão ela se manifeste, é importante se aproximar, é importante dar abertura, é importante acolher. Tudo isso são etapas da comunhão, para poder desenvolver a comunhão. Mas esse texto, ele falou muito profundo ao meu coração com relação à questão sobre dois fundamentos. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele rende graças ao Senhor pelos irmãos amados. Ele está dizendo à igreja de Tessalônica, e é como se ele estivesse falando para nós, como indivíduos, né, que aqui estamos, como parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, como se o Senhor estivesse dizendo para mim, mas também a mim, como se o Senhor estivesse dizendo para mim, de que eu sou amado pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E assim como está dizendo também para você. Oh, glórias! Falou contigo no momento que você se abraçou, você se sentiu amado, você se sentiu acolhido. O apóstolo Paulo diz de que é importante dar graças a Deus pelos irmãos, pois sois amados pelo Senhor. Mas também é um despertamento de que não sou só eu que sou amado, de que o meu irmão que está do meu lado, que é diferente de mim, que enfrenta lutas, mas também vive alegrias, às vezes diferentes, ou em momentos diferentes do meu, também é amado pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, devemos sempre dar graças a Deus pelos irmãos. Você precisa dar graças a Deus pela vida do teu irmão, Glória! pela vida da tua irmã, porque assim como você, ele também é amado. E aí, querido, é talvez o grande desafio, né? Porque a gente às vezes olha a vida do nosso irmão, daquele que está ao nosso lado, de que convive conosco, e nós reparamos nas suas fragilidades, mas também precisamos ser socorro para essas fragilidades. A palavra de Deus diz que, por vezes, nós somos muito contraditórios. Nós reparamos, às vezes, um cisto que está no olho do irmão e deixamos de enxergar, né, a trave que está no nosso. Eita glória! É verdade, Senhor! Paulo, ele está trazendo. Eu tenho certeza que na hora que você se abraçou aqui no momento da adoração e foi falado que você é amado pelo Senhor, você se sentiu como tal. E que diante de alguma dificuldade, alguma incompreensão que você sofreu ao longo da sua caminhada por alguém, você gostaria de ser melhor compreendido. E o que Paulo está dizendo aqui, à igreja de Tessalônica, é de que nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Vira para esse irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, e fala para ele assim: eu dou graças a Deus pela sua vida. Eu dou graças a Deus pela tua vida. Eu dou graças a Deus pela tua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos dar graças a Deus. É verdade, Senhor Jesus. Que é nosso suporte. E aquele também que, por vezes, vai nos permitir nos avaliarmos a quantas anda a nossa longanimidade, a nossa temperança. Às vezes vai nos levar, né, a ser uma espécie de termômetro a quanto está a nossa tolerância, o nosso amor, a nossa percepção mediante as suas fraquezas. A fraqueza do nosso próximo, ela não pode ser percebida por nós ou recebida no nosso coração como um instrumento de acusação ou de apontamento, mas deve servir como uma espécie de termômetro em mim, para eu me avaliar quantas anda a minha tolerância. É verdade. Porque já parou para poder perceber de que nas nossas fraquezas nós queremos que se manifeste sobre nós a misericórdia. E na fraqueza do outro, por vezes, a gente se apanha com ares de julgamento e querendo exercer juízo sobre a vida do nosso irmão, Meu Deus. sobre a vida do nosso próximo, sobre a vida do nosso familiar, sobre a vida do nosso companheiro de trabalho. E aqui eu entendo, querido, que existe uma base, existe um fundamento, um princípio para o desenvolvimento da comunhão cristã e que vai estabelecer um vínculo de unidade. É o apóstolo Paulo também que escreve aos Colossenses dizendo que o amor é o elo da perfeição, é o vínculo da perfeição. E eu percebo de que Paulo ele está, nesse versículo de número 13, trazendo uma proposição, dizendo: devemos sempre, constantemente. Essa expressão sempre ela dá uma ideia de continuidade, na alegria, na tristeza. Quando nós estamos vibrando com algo de bom que aconteceu na vida do irmão, mas também quando estamos sofrendo com algo que aconteceu na vida do irmão, devemos sempre. Talvez seja muito difícil a gente dar graças a Deus quando o irmão pisa no nosso calo. Mas o apóstolo Paulo diz assim: devemos sempre. Ele está escrevendo numa igreja dizendo: devemos sempre dar graças a Deus por nós. Graças a Deus porque nós tivemos um grupo que esteve ali conosco naquele retiro no final de semana, possibilitando, viabilizando a realização do retiro. Já pensou, pastor, se o senhor estivesse sozinho lá? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Graças a Deus. E aí Paulo ele continua dizendo de que nós devemos dar graças a Deus pelos irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela verdade. Deus nos estabeleceu naquele lugar dentro de um propósito de comunhão, pelo qual nós devemos render ações de graça ao Senhor. E Deus colocou sobre esse irmão que às vezes está enfrentando uma dificuldade. Às vezes a gente pode estar aqui pregando essa palavra e a gente não tem dimensão. Podemos encontrar pessoas que estão ouvindo essa palavra e que estão numa crise de identidade, uma crise pessoal muito grande.
Uma pessoa que está enfrentando dificuldades na caminhada. Uma pessoa que às vezes é bombardeada por pensamentos e às vezes seduzido por um pensamento de desistir, de poder parar com tudo. Mas quando Paulo ele rende graças a esse irmão amado pelo Senhor, é de que embora ele esteja vivendo luta, dificuldade, algum tipo de flagelo, algum tipo de perseguição, alguma perturbação na alma ou na mente, ele continua sendo amado pelo Senhor. Aleluia. Esse amor é incondicional. Esse amor está derramado, ele está entregue. Deus não vai voltar atrás disso, mas e o Senhor estabeleceu essa pessoa e colocou sobre ela um selo de salvação. Há uma marca de promessa sobre a vida dele, sobre a vida dela. Às vezes a mente, às vezes o coração está um pouco distante do Senhor. E quando o coração está distante do Senhor, a mente está distante do Senhor, o que acontece? Mete os pés pelas mãos, né? Verdade. Faz coisas que desagradam a Deus, faz coisas que atrapalham a nossa caminhada. Se a gente não tiver vigilância e a gente retornar a esse lugar, é o testemunho que começa a ser um mau testemunho. E aí começam a surgir situações de que às vezes é muito fácil a gente amar aquele que está caminhando dentro de uma retidão e uma perfeição. Mas a grande dificuldade às vezes é amar aquele que está andando em certas contradições, andando fora do propósito. Mas Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica, até onde eu conheço, não era uma igreja perfeita, mas ele estava afirmando: precisamos dar graças a Deus pelos irmãos amados pelo Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor ama tudo aquilo que Ele criou. O Senhor não ama o pecado. O Senhor não ama a nossa negligência, o nosso relaxamento para com as coisas concernentes à nossa vida espiritual. Mas Deus, Ele está falando na igreja de Tessalônica, e eu entendo que essa palavra ela cabe também para nós. Cada uma das pessoas que estão aqui hoje, o Senhor colocou um selo de salvação sobre a vida deles. Aleluia. Eu não sei qual é o nível de luta ou de dificuldade, ou mesmo qual o nível de consagração que você está caminhando. Mas, mesmo aquele que está passando por profundas lutas e sente-se, por vezes, distanciado de Deus, assim como aquele que está voando na presença do Senhor, aquele que está em profunda intimidade com Deus, todos, indistintamente, têm um selo de salvação. Glória a Deus. Tem um penhor, uma promessa. Aleluia. Tem um desejo que nasce não do coração do homem, mas no coração de Deus. Eu creio, Senhor. O desejo de vê-lo salvo, restaurado, plenamente restituído. Se você está voando, que você voe ainda mais alto no desejo do Senhor. Aleluia. Glória Mas a se Deus. você está caído, fragilizado, Aleluia. o Senhor ele deseja que você se levante, que você seja restaurado, Glória a Deus. porque você é filho amado, Ô, glória. é igreja amada. Deus colocou sobre você, querido, um selo de salvação. Será que você pode dizer isso para o seu irmão aí, para o seu lado? Deus colocou em você o filho da salvação. O Senhor colocou sobre você um selo de salvação. Há um selo de salvação. Há um selo de salvação. Que esse mais antigo, né?
e tinha o hábito de enviar correspondências para o correio, você chega lá no correio e você sela. Verdade. Você selou, você significa, né, a confiabilidade, né, que a empresa brasileira de correios tinha em outro tempo, né? Essa credibilidade. Você dizia o seguinte: olha, essa correspondência ela vai chegar, ela tem um destino, ela vai chegar no destino. Ela foi selada e ela nem mesmo tinha saído ainda da agência onde você postou. É sobre isso, queridos. Jesus está dizendo que é um selo de salvação sobre você. Aleluia. Algo que ele carimbou. E ele está dizendo: olha, o que depende de mim, eu vou sempre ser um agente facilitador. Vocês podem sempre contar com o meu amor. Aleluia. Seja na sua fragilidade, ou seja na sua força. Mas cuidado para você não se estribar na sua própria força. Verdade. Porque o apóstolo Paulo diz que quando ele está fraco, é que ele é forte. Mas existe algo que essa palavra ela fala para nós sobre a questão de unidade e comunhão. A unidade e comunhão que toca o coração de Deus, ela tem duas verdades, além dessa realidade do amor de Deus para conosco, que nós precisamos também exercer de um para com os outros. É quando o texto diz que é necessário de que haja uma santificação do Espírito. O versículo de número 13, na parte 5 do versículo, diz de que desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito. Santificação do Espírito. A santificação do Espírito, queridos, tem a ver com aquilo que, embora por vezes a atmosfera que está à sua volta ela não lhe seja plenamente favorável, e que por vezes exista um levante do inferno querendo fazer algum tipo de apontamento ou te levar realmente a retroceder, mas você continua com o seu coração guardado nessa esperança, porque você recebeu o selo de salvação. Aleluia. Onde você se coloca na posição, diante de Deus, na seguinte posição: eu recebi o selo de salvação. Glória a Deus. E por isso, Glória a Deus. eu me sinto numa posição confortável em Deus. Porque embora eu não esteja conseguindo me consagrar plenamente como eu entendo que o meu Deus deveria, eu sei que é necessário de que assim eu faça. Se eu quero desenvolver comunhão com Deus, se eu quero caminhar em unidade com esse Deus, eu tenho que ter santificação do Espírito. Terceiro, o texto diz que desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, e também fé na verdade. Não adianta a gente ter uma fé que seja uma fé cercada de misticismo, uma fé que ela seja uma fé onde por vezes ela é muito cercada de folclore, de algumas questões assim, de um romantismo que nem sempre, né, a Bíblia ela nos mostra, mas uma fé na verdade. Aleluia. Ser confrontado pela realidade, Oh, glórias. pela verdade do Senhor, para que nós possamos perseverar nessa verdade. Você quer desenvolver comunhão com Deus? Santifique-se no seu espírito. Tenha fé na verdade da palavra de Deus. Aquela que muitas vezes a gente foge, por quê? Porque ela nos confronta
com algumas realidades de vida que nós Verdade. estamos. E às vezes esse é o grande embaraço quando a gente fala de comunhão e unidade. De que às vezes a gente fala de comunhão e unidade é porque a gente tem que trazer as pessoas para a terra. Perfeito. Comunhão e unidade é porque a gente tem que acolher as pessoas, a gente precisa amar as pessoas. Mas tem dois fundamentos aqui que são fundamentos que a gente não pode se embaraçar neles. A gente precisa ministrar santificação do Espírito. A gente precisa declarar isso. Não adianta, queridos, a palavra do Senhor diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. E não adianta a gente, sob o argumento de que a gente quer desenvolver comunhão e precisa estabelecer uma unidade, porque essa unidade quem estabelece é o próprio Deus. Ela só vai se estabelecer em bases de santificação. O que é santo, Aleluia. vai se alinhar com o que é santo. É isso que eu falei com você de manhã. Não adianta que você viu. O que é santo não se alinha com o que é profano. É verdade. Isso é uma base, isso é um fundamento. Comunhão e unidade tocam o coração de Deus, mas só há comunhão e unidade sob o fundamento da pessoa do Deus vivo, na presença do Espírito Santo, com santificação do Espírito. Aleluia. Tem outro. Pode até ter ajuntamento de pessoas, pode ter um convívio que seja um convívio respeitoso. Eu acho que toda a dimensão do convívio humano, ela precisa ter respeito. Aprofundar a aliança já é outra coisa, né? Aprofundar a aliança, tratativas de honra, é só para quem caminha com aliança. Respeito. Meu pai fala algo parecido com isso. Respeito a todos. Honra a quem é de aliança. Não tem como. Te respeito a todo mundo. Te respeito as opiniões, inclusive opiniões divergentes. Se alguém chegar, né, e falar, não, a gente precisa caminhar em unidade, a santificação, ela vem com o tempo na vida da pessoa. Querido, a santificação vem com o tempo, mas também a presença de Deus também vai vir com o tempo, porque Deus não habita no meio da imundície. Aleluia. Meu Deus. Deus não habita no meio da profanação. Deus não habita no meio da desonra. Deus, ele só vai se manifestar. E qual era o tema da campanha? Comunhão e unidade tocam o coração de Deus. Só ajuntamento de gente é ajuntamento de gente. Traz uma alegria para a alma humana, a gente se compraz e está junto, a gente dá algumas risadas, a gente brinca, se diverte, faz uma resenha. Agora, quando a gente está querendo atrair a glória de Deus, tocar o coração de Deus, dentro da temática comunhão e unidade, é necessário de que espíritos santificados se aproximem. Aleluia. Aí a glória de Deus vem. Glória, glória. Aí a glória de Deus, ela se estabelece. E o outro fundamento, queridos, é a fé na verdade. É a fé no Cristo. Aquele que é caminho, verdade e vida. Aleluia. Fé nos fundamentos da palavra. Se não for a fé na verdade, eu entendo de que, do ponto de vista cristão, bíblico, teológico, a gente nem mesmo tem essa autorização para poder falar que é fé. Pode ser um otimismo, uma perspectiva de que a gente acha que algo vai acontecer,
Agora, a fé é a fé na verdade, nas realidades textuais da palavra de Deus, mas que elas por si só elas são verdade. De que ainda que não esteja plenamente manifesto ou estabelecido na minha vida, mas é uma verdade da palavra de Deus, essa palavra precisa ser profetizada, declarada, até que ela venha a ser uma realidade existencial. A minha fé não é a fé, é nesse aspecto que às vezes a gente escorrega muito. A gente deixa de amar o nosso próximo, a gente se relaciona com o nosso próximo com certas reservas, não com esse amor que o Senhor está nos orientando. Por quê? Porque está olhando para a condição do pecado, da falibilidade daquela pessoa, e a gente fica com certas reservas. No ser humano, queridos, muito provavelmente vão vir coisas nesse sentido. Mas quando nós nos relacionamos com essas pessoas no entendimento de que o Deus a quem nós servimos é todo poderoso e Ele pode entrar naquela vida com providência de transformação, de libertação, porque isso é só Deus que pode fazer, aí nós já temos um entendimento do que é nos relacionarmos com as pessoas. Aleluia! Fé na verdade. Glória a Deus! A fé na verdade, querida, é quando nós nos relacionamos com alguém e, assim, por hipótese, é alguém que está afundado nos vícios, nas drogas. Na nossa perspectiva humana, a gente não vê aquela pessoa liberta na nossa perspectiva humana. Mas a palavra de Deus diz que Ele é poderoso. Aleluia! Para poder manifestar. Glória a Deus! Ele é o principado e toda a potestade que está sobre aquela vida. E às vezes, querido, o longo convívio às vezes com um familiar, o convívio com alguém que está à sua volta, e de que a pessoa por vezes tem hábitos aos quais você percebe de que são hábitos que ela tem, maus hábitos. Ao longo de anos, na nossa humanidade, a gente fica tentado a não confiar de que ali vai haver transformação. Verdade. Mas a transformação não vem pelo humano. É verdade. A transformação ela vem pelo Senhor. E por isso a gente precisa buscar essa santificação no Espírito e fé na verdade, porque a verdade da palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele manifestará o seu Espírito e o derramará sobre toda a carne. Glória, glória a Deus! Deus diz. E se o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, não é só para estar falando sobre, em línguas estranhas ou profetizando, mas é para que haja uma mudança de dentro para fora, uma ação de Deus sobre a vida daquela pessoa. Querido, é possível sim a gente desenvolver comunhão e desenvolver unidade, mas nós temos que ter a fé na coisa certa, ou melhor, na pessoa certa. Temos que ter a fé no fundamento certo, que é na palavra do Senhor. Glória a Deus! A palavra do Senhor é a verdade. Queridos, o texto ainda nos fala de que o nosso irmão, aquele que está à nossa volta, aqui o apóstolo Paulo está desafiando essa igreja para que possa desenvolver comunhão. Esse irmão também é chamado para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes, porque Ele nos feriu, Ele nos magoou, ou digamos alguma indisposição, algum entreveiro com essa pessoa, a gente simplesmente deleta e a gente descarta. Verdade. Mas esse irmão, essa pessoa, ela foi chamada para alcançar a glória de Deus. Glória a Deus! A instrução que o apóstolo Paulo dá acerca disso é para que permanecemos firmes.
É para que possamos guardar a palavra. E para que nós possamos alimentar, nutrir um entendimento de que nós temos em Cristo eterna consolação e boa esperança pela graça. Em Cristo temos eterna consolação e boa esperança pela graça. Você foi magoado, foi ofendido, foi afrontado. O Senhor, Ele te consola. O Senhor, Ele te renova, Ele te restaura, Ele é fonte para todas as coisas. Glória ao teu nome, Jesus. É Ele, Jesus, quem consola os corações e nos confirma em toda boa obra e palavra. O Senhor nos chamou para sermos igreja. Somos diferentes uns dos outros, temos predileções, inclinações, personalidades, temperamentos diferentes, temos inclinações ao pecado diferentes uns dos outros, mas é Ele que vai nos confirmar na prática da Ô, glória! Amém. Amém. A nossa fé tem que estar na verdade e nós temos que buscar a santificação do nosso espírito. Isso não é alguém, não é um ou outro ficar patrulhando a santificação, a quantas anda a santificação do fulano. Vou aqui colocar aqui um termômetro de santificação para ver como é que está a temperatura da santificação do fulano. Não, isso é uma atitude e uma decisão. A santificação do Espírito e a crença, a fé na verdade é o que vai fazer com que haja transformação de corações, de mentes, é o que vai fazer com que haja uma metanoia e uma compreensão, ainda que à nossa volta ainda existam alguns olhares desconfiados, às vezes olhares condenatórios, pessoas que às vezes vão ficar olhando para a gente com desdém ou mesmo com desconfiança. Mas o que é mais importante, querido, é o que você está vivendo, a santificação do teu espírito. Amém. Isso você não vai Glória a fazer para Deus. homens, não vai fazer com homens. Com homens você vai desenvolver comunhão e unidade. E essa comunhão e unidade, para ela poder ter base cristã, é o Senhor que tem que aprovar. O Senhor é que ser a dobra desse cordão que precisa ver. Mas Aleluia. isso é uma decisão do coração do indivíduo, do homem e da mulher. É uma decisão pessoal. É assim como a salvação, na decisão pessoal que a gente tem de poder entregar a nossa vida a Jesus. Quando nós buscamos a santificação do nosso espírito, eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. A palavra ela precisa ser pregada para poder trazer esse despertamento de comunhão e unidade, bem-estar de um grupo, pode ser um grupo de igreja, ou pode ser um grupo de família, ou um grupo no trabalho. Se não houver santificação de espírito e fé na verdade, nós podemos chamar de muitas coisas, mas não podemos dizer de que é comunhão e unidade cristã. Porque a comunhão e unidade cristã só se manifesta na presença do Senhor. Na presença e na comunhão é o elo principal. É a pessoa principal que precisa estar nesse movimento da comunhão, que é o Espírito Santo. Por isso precisa haver santificação do Espírito e fé na verdade. Acolhimento, abraço, tratativas respeitosas são facilitadores para a aproximação. Mas se não houver uma decisão do indivíduo
de poder mergulhar nesses fundamentos, o que vai acontecer é de que não vai passar de uma reunião que está dentro de uma dinâmica de humanidade. Se eu quero ter comunhão contigo, e o que eu posso fazer por mim é santificar o meu espírito, eu não posso santificar o teu. Você tem que fazer por você. Aleluia. O que eu posso fazer por mim é ter fé na verdade da palavra. De que eu estou atravessando uma crise, de que eu estou passando por um problema, eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma oposição, mas a palavra de Deus é em meu favor. E agir Deus que acredita. Ô, glória! Aleluia! Aplico a minha fé. Amém, Senhor! Ô, Se eu Jesus, for olhar para a condição maravilhoso. do outro, vai dar problema. Se eu for olhar para a perspectiva do outro, se eu quiser consertar o outro, se eu quiser conduzir a consagração espiritual do outro, eu não vou conseguir, porque eu não sou o Espírito Santo. Se não for uma tratativa do Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, que ele governa sobre todos nós. Muitas vezes a gente, como ser humano, por melhor que seja a nossa intenção de querer que o outro ele possa assumir essa condição de santificação do seu espírito e fé na verdade, a gente às vezes vai ser recebido como intrometido. Verdade. A gente vai ser recebido como uma pessoa que é metida a santarrão, de que está querendo assumir áreas, né, de perfeito, que você pode fazer, visto que você que tem esse entendimento de que você vai santificar o seu espírito e fé na verdade, ore, profetize, declare a palavra, oriente. Se necessário for, e houver liberdade para isso, exorte, corrija, fale a verdade com amor, mas nunca se esqueça, você vai estar falando a verdade e ela precisa ser em amor. Por quê? Nós sempre devemos dar graças a Deus pelos irmãos amados pelo Senhor, porque Deus colocou sobre cada um deles o selo de salvação. Eu estou entendendo de que Deus não tirou o selo da salvação. Às vezes o homem ou a mulher podem estar patinando, podem estar numa situação de fracasso, de insucesso, onde não estão conseguindo a santificação do Espírito. Às vezes não está aplicando a sua fé na verdade, e sem isso, às vezes corre o risco de viver toda uma vida achando que está se consagrando a Deus, mas não está santificando o Espírito e não está aplicando a fé na verdade, e está se iludindo, perdendo tempo, achando que as coisas elas vão mudar por si só, porque às vezes tem uma fé romântica, tem uma fé folclórica, mas não é uma fé fundamentada na verdade da palavra. A palavra do Senhor, queridos, é um martelo que esmiuça toda a pedra. Ela quebra tudo aquilo que é um obstáculo na vida do homem e da mulher, para que ela possa alcançar libertação e salvação. É a palavra de Deus, é profetizar a palavra, declarar a palavra, orar a palavra, ministrar a palavra. Não falar a partir das ofensas do coração ou das machucaduras. Não é falar pela alma, mas falar pelo Espírito. Quem fala pelo Espírito de Deus fala sobre a santificação do Espírito. Quem fala pelo Espírito de Deus fala sobre a fé na verdade. E não de que aquilo que eu quero, eu queria isso, eu queria aquilo.
Porque não sei por que na minha vida não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, porque pois eu participei da campanha Comunhão e Unidade, eu estou junto com os meus irmãos, eu estou ali procurando estar unido com os meus irmãos. E lá foi falado de que a comunhão e a unidade tocam o coração de Deus. Toca. Mas precisa vir a partir da santificação do Espírito. E a partir da fé na verdade. Não é na tua verdade, é na verdade de Deus. Aleluia. Na verdade da palavra. Não é nas suas verdades a partir do seu coração que está ferido, machucado. Mas é a partir daquilo que a graça e a misericórdia do Senhor propõe na sua palavra. Amém. Queridos, existem situações para que a unidade e a comunhão ela possa se estabelecer em algumas áreas da sua vida, em que o teu espírito precisa ser quebrantado. Você precisa se santificar a Deus. E quando você se santificar a Deus, Deus vai falar ao teu coração de que você precisa pedir perdão. Amém. Ou de que você precisa liberar perdão. O Senhor ele vai falar ao teu coração de que verdadeiramente é necessário que você mude a sua postura, o seu comportamento, de que você seja mais polido, de que você seja mais educado nas suas palavras, de que você honre mais os princípios. Tem a vida de muitos crentes que ela não prospera, porque a pessoa ela é crente de estar na igreja, mas ela desonra as autoridades, não respeita pai e mãe, não respeita a autoridade do chefe no ambiente de trabalho, não respeita a autoridade, né, de uma professora na escola. E aí, na base da desonra, como que vai alcançar? Como que vai tocar o coração de Deus? Eu estou junto aqui. Peraí, mas está junto para poder, na oportunidade que tem para poder manifestar a honra, manifesta a desonra. Eu estou junto aqui com o meu pai e minha mãe, estou lá, moro junto com eles, mas ao invés de honrá-los, eu os desonro, os desobedeço, tenho uma resposta pronta, na ponta da língua. Nós precisamos, queridos, olhar com carinho, com cuidado, para aquilo que a gente chama sobre o meu propósito pessoal de desenvolver comunhão e unidade. O que é isso? Isso tem um ponto de partida da minha santificação, a santificação do meu espírito, tem como ponto de partida a minha fé na verdade. Se tem, querido, você vai tocar o coração de Deus, e quando você toca o coração de Deus, as realidades do céu se manifestam. Aleluia. Quero orar contigo. Não sei se você tem algum nível de dificuldade, alguma situação que você está passando que te limita a viver essa experiência de santificação do Espírito e fé na verdade. Você sabe que existem situações na sua vida que precisam melhorar, de que precisam ser transformadas. Às vezes é dentro do ambiente da família, quem sabe seja no seu ambiente de trabalho, quem sabe seja na tua vida comunitária, né, na igreja. Quero orar com você, se você quer ter uma atitude de santificação do teu espírito, e que você quer depositar a tua fé na verdade do Senhor, vou te convidar para você vir aqui no altar.
para a gente poder orar e a gente poder encerrar esse culto nessa noite em nome de Jesus.